Saúde! Saúde! Saudações literárias, eu sou Marcos Vinícius Gasques, esse é o Fábio Salles. Espera aí que eu vou sumir um pouquinho. Pronto! E por que você está aqui hoje, Fábio? Estou aqui para a gente começar uma parceria aqui. Obrigado, Marcos, pelo convite. Eu sou o Fábio Salles, do HQ Além dos Balões, que é um programa sobre o universo dos quadrinhos, cartoons, charges, a arte sequencial em geral. E nós vamos fazer uma parceria aqui contando sobre o quê, Marcos? Então, muito bacana que o HQ Além dos Balões, na pessoa do Fábio, esteja retomando suas publicações agora, justamente aqui no Bicho de Prata, porque a gente vai falar da proximidade da arte, das histórias em quadrinhos com a literatura. Eu não excluo uma da outra, mas a gente fez um corte bem particular para falar hoje com vocês. Exatamente. E qual é esse corte? Nós vamos falar sobre reportagens em quadrinhos e também uma outra obra que é um relato que também pode se considerar como uma matéria jornalística, mas é um relato de uma vivência. Então, são duas obras que nós vamos analisar. Eu não li essa que eu vou conversar sobre o reportagens do Joe Sacco. E eu não tinha lido aquela que o Fábio me indicou, que é Os Ignorantes. Isso. Do Etienne Davido. Eu vacilei porque em francês a minha pronúncia não é como a do nosso mestre aqui, né? E a minha memória não está boa como a do Fábio. Isso. Então vamos lá. Reportagens. Esta obra aqui do Joe Sacco. Joe Sacco é um quadrinista já premiado, um jornalista, antes de tudo jornalista, que é uma coletânea de vários artigos, reportagens mais longas. Ele foca em conflitos aí ao redor do planeta e principalmente de guerra, né? de conflitos, ele está lá presente. É jornalismo, certo? A introdução dessa obra é interessante porque ele até faz uma reflexão por causa do preconceito que ele sentia, agora menos, porque ele é renomado, de será que jornalismo em quadrinhos é jornalismo? Você diz que as pessoas questionavam o fato de que ele não estava fazendo jornalismo, estava desenhando? Desenhando, né? E ele enfrentou isso daí, esse preconceito, e ele superou. Porque tudo que ele mostra é um relato verídico, ele está lá, ele faz todo o papel de um jornalista. Bom, o pessoal do HQ Além dos Balões, o Marcos é jornalista, então ele sabe bem o que é isso. O relato está lá, só que ao invés de fotos são desenhos, mas ele expressa muito bem as situações, o que está acontecendo, usa toda a narrativa. Então, essa obra eu até agradeço. Eu já havia lido outras obras do Joe Sacco. Nessa a gente vê bem como é o trabalho de quadrinista dele, de jornalista e quadrinista. As expressões estão lá. O sentimento, a crueza dos conflitos estão lá. E como todo bom jornalista fala um pouco do ouvir os dois lados, né? Sim, isso é uma regra de ouro do jornalismo. Ele não vai lá, claro, ele está presente em áreas em que há dramas humanitários, mas ele não foca só no drama e ele vai ouvir o outro lado. Ele não vai questionar quem tem razão. A conclusão é do leitor. Mas o que eu acho bacana também é que ele se coloca, ele aparece trabalhando ali nas narrativas, né, Fábio? Exatamente. Ele usa muito da linguagem dos quadrinhos, tanto mostrando os ambientes, mostrando os closes que ele dá dos rostos. Já não precisava nem de palavras, né? Sim. Às vezes que a gente fala, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Sim, o sofrimento está ali. Ele também tem grandes painéis, splash pages, que são aqueles quadros de uma página só, em que a gente vê o ambiente, como por exemplo em uma das reportagens, eu não quero dar spoiler, né? Mas ele mostra uma vala, vamos dizer assim. Está lá, tudo retratado. Ele mostra campos de refugiados. A gente, quem não conhecia, conhece. Já sabe como é um campo de refugiado. Mas principalmente os trabalhos de interior dele
Tá ali, são fotos. Então, a narrativa dele, porque ele deixa as pessoas falarem. Né? Então, você vê que tem muitos depoimentos ali. Logicamente, talvez tenha tido as perguntas antes, mas tem vários depoimentos. As pessoas falam, elas expressam com esperança de que aquilo vá para o mundo e que mude. Ao mesmo tempo, ele também entrevista os donos do poder, vamos dizer assim. Ou então, quando ele faz uma das matérias no Iraque, ele foca nos militares. Então você vê a diferença de tratamento dos militares de baixa patente e o que pensam os de alta patente. Então está tudo ali, são reportagens. Ele muda, você vai ver nessa obra, tem alguns relatos que são em preto e branco, a maioria, e alguns que são coloridos. Porque os donos dos órgãos onde saiu, eles pediram isso, mas a crueza dos conflitos, ela é bem retratada quando ele trabalha em preto e branco. Ela realça de uma maneira, né? E esse retratar bem, ele fica muito expresso quando ele vai falar com as pessoas. Né? E como eu digo isso, quando a gente vê no noticiário, agora no conflito da Ucrânia, por exemplo, em que um míssil, uma bomba atingiu um alvo civil, provocou vítimas civis, eventualmente a imprensa, já que o noticiário é tão vasto, ela consegue ir na unidade, numa vítima. Aqui o Geossaco, ele faz isso como prática, né? Ele ouve as pessoas, então a gente entende como um conflito militar, como um problema de refugiados, como um conflito étnico na Índia, um problema cultural, que é a questão de castas, como isso afeta o dia a dia das pessoas. E aí que a gente tem uma empatia com essas pessoas e fica até mais fácil. Não que a gente seja insensível quando uma bomba provoca 30 mortes, mas quando você conhece uma dessas pessoas que perdeu um parente e ela põe o rosto ali, põe a sua emoção, e o Geossaco transmite isso para o papel de uma maneira muito talentosa e real, o impacto é outro. A gente se sente dentro do conflito de uma maneira bastante dura até, né, Fábio? Bastante, bastante. Você lendo a obra, e ele faz a narrativa, ela flui de uma maneira que você se coloca ali na situação. Ele faz a gente entrar, porque justamente é o que você falou, o sofrimento está ali, a esperança, a tensão. No episódio da Índia, você vê que há uma tensão. Ele está lá, mas a Índia é aquele problema de castas, né, que é cultural. Não sei se eu posso falar que é um problema, porque talvez para eles cultural seja natural. É natural, mas enfim, as pessoas de casta superior, bom, já estou dando spoiler, mas você sente uma tensão ali. Será que ele poderia estar lá ou não? Enfim, é uma obra que, como quadrinhos, muito boa, como jornalismo, muito boa. E você deve até procurar as outras obras do Geossaco, que já ganhou vários prêmios, principalmente os conflitos da Palestina, em que ele esteve. Bom, todas ele esteve lá. Então procure aí que você vai gostar do trabalho dele. Jornalismo em quadrinhos.